Bom dia, Pai do Senhor. Bom dia, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoa cada um que vai estar vendo esse vídeo. Quero aqui hoje compartilhar com vocês a palavra do Senhor que veio no nosso coração, que Ele possa falar com vocês através dessa palavra revelada pelo Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Graças te damos, Jesus, aleluia. Pedimos ao Senhor que nesta manhã Ele venha tomar a nossa vida na direção dEle, com o propósito dEle para nossas vidas. Propósito esse de bem, o propósito do Senhor nas nossas vidas hoje é para que Ele derrama sobre nós a vontade dEle, porque a vontade do Senhor é perfeita, aleluia, agradável, proposta de paz, aleluia, de obediência. Glória a Jesus, aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aqui hoje nós estamos confiando na força do seu poder, aleluia, porque a nossa vontade não pode aparecer, mas apareça o Senhor. Apareça a vontade perfeita do Senhor. Que Ele seja conosco, nos conduz, Ele seja o nosso guia, o guia que nos levará até o céu, a cidade santa, cidade perfeita. Aleluia, está preparada para os santos. A cidade que está preparada para aqueles que renuncia à obra da terra, renuncia às obras da carne, renuncia o seu eu, renuncia a sua própria vontade, faz a vontade do Senhor. Aleluia, louvado, engrandecido o nome do Senhor Jesus. Renunciar, irmãos, não é fácil. Estamos aqui hoje no propósito do Senhor. De nós mesmos, nós estaríamos lá correndo atrás de outras coisas. Mas a vontade do Senhor tem que prevalecer na nossa vida. É Deus que tem que estar na nossa frente. Nós pedimos o Senhor que esteja conosco. Nós pedimos o Senhor que faz a vontade dEle. Mas, de repente, nós esquecemos e voltamos a fazer as nossas práticas da nossa vontade. Aquilo que é plano nosso. Aquilo que as pessoas dão um palpite na nossa vida. Que as pessoas opinam na nossa vida. Ah, eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser. Ah, não, desse jeito. Fulano fez assim e não deu certo. Irmãos, nós temos que consultar todos os dias a palavra de Deus, para que a palavra revela para nós o que é a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus, louvado, santo Deus de todo poder. Irmãos, o Senhor está pronto para nos abençoar. A palavra de Deus está pronta para nos abençoar. Só que tem muita coisa que hoje nós deixamos para trás, porque hoje a palavra de Deus ela vai contra o que nós estamos vendo diante de nós. A mesa da terra que está posta diante de nós e que nós preferimos essas mesas do que a mesa do céu. A mesa celestial. A mesa celestial, irmão, ela requer de nós muita renúncia. A Bíblia diz que nós estamos aqui, mas daqui nós não somos, né? Daqui nós não somos, nós somos lá do céu. Há uma mesa preparada para nós. Aleluia, louvado, engrandecido o nome do Senhor. Irmãos, esses dias para trás eu passei por uma experiência do céu. Aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de estar contando também essa experiência para vocês. Que eu precisei fazer um exame e eu fiquei internada de um dia por outro.
E quando eu acordei 5 horas da manhã, porque eles me fizeram dormir logo cedo, né, da noite. Então, no outro dia, eu acordei, despertei, era 5 da manhã e queria levantar, só que eu fiquei ali na cama e dormi de novo. E aquele momento que eu dormi de novo foi muito rápido. Acho que eu dormi mais umas meia hora. Eu sonhei que eu tava saindo de casa e eu ia comprar alguma coisa. Eu tinha que ir no mercado comprar alguma coisa. E de repente eu olhei pro céu. E quando eu olhei pro céu, eu vi tipo luzes, só que eu via semelhante a uma cidade. Era luzes semelhante a uma cidade. Quando você de longe você vê a cidade, você vê aquelas luzes, só que aquelas luzes eram em formato de ouro. E do jeito que eu ia saindo, eu ficava olhando o céu. E aquelas luzes daquela cidade acompanhando eu. Eu falava, nossa, mas que lindo. Eu olhei umas 2 vezes pro céu e via as luzes daquela cidade lá no céu. Lá nas nuvens, as nuvens separavam assim. E eu via que, não é a primeira vez que eu vejo as nuvens se separar e eu ver o céu depois das nuvens. Então eu via aquelas luzes da cidade depois das nuvens. Então eu via quando eu andava numa cidade de outra, assim, de uma rua para outra, e eu de repente eu vi na rua mesmo, onde eu tava, eu via os cachorros brigando, eu via os donos dos cachorros segurando, mas eu não via a pessoa, eu via os pés, né? E eu via os cachorros um brigar com o outro. Mas naquilo que eu via, eu não ouvia eles. Eu ouvia, mas eu não ouvia. O latir, e não, eu não lembro, não tem na minha mente o latido dos cachorros, dos uivos dos cachorros. Eu lembro só que eles se grudavam e se mordia, mas eu não ouvia a voz, né, o som dos cachorros. E também não via o semelhante da pessoa que estava com eles. E eu passava deles e eu ia até onde eu tinha que ir. E eu tornava a olhar para o céu. Naquilo que eu tornava a olhar para o céu, eu via nas nuvens formato de homem. As nuvens se formavam como homem. E eu via quando um se tocavam no outro. Quando eles tocavam no outro, eles começavam a girar. Fazia assim, girava, girava, girava. E quando eles começavam a girar assim, eu comecei a dar glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu achei impressionante, fiquei maravilhada e o poder de Deus desceu em mim. Eu ficava olhando e eu falava glória, aleluia. Eu estava no meio da rua e eu começava a glorificar. Quando eu começava a glorificar, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, eu também comecei a subir. E eu subi até um certo ponto. E quando eu cheguei até um certo ponto, eu já não me via ali mais. Eu já estava perto do homem que eu ia comprar algo dele. Irmãos, quando eu cheguei perto do homem que eu ia comprar algo dele, eu não via o que eu tinha para entregar para eles. Mas eu via o que eu ia comprar. E eu ia comprar, era um pote. Era um pote. Aleluia, louvado seja. Aleluia. Era um pote. E o homem falava pra mim, qual desse que você quer? E eu vi, irmão, tinha, tipo, era aquelas bancas no meio da rua. Era uma banca e lá tinha, irmãos, é muito sério isso. Lá tinha tanto azeite como mel. Aleluia, louvado, engrandecido seja o seu nome, Senhor. E eu não via o que eu tinha para comprar. Irmão, só sei que o homem falava assim para mim: não dá para você levar ainda. Você tem que ter mais. Tipo, eu tinha que ter mais dinheiro, porque o que eu levei para comprar não era o suficiente. E eu
Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, eu tinha que buscar mais dinheiro para comprar. Tinha azeite e tinha mel. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, o azeite é a presença. Aleluia. Louvado, engrandecido. Aleluia. E o Senhor tem hoje me dado revelação sobre esse sonho. E isso já tem mais de um mês, irmãos, e não sai da minha mente, não sai. O Senhor tem me dado muitos sonhos, muita revelação em sonho. Mas esse tá muito nítido dentro do meu coração, dentro da minha mente. E hoje eu quero ler, aleluia, louvado e engrandecido é o seu nome, Jesus maravilhoso. Glórias te damos, Jesus. Irmãos, hoje, a hora que eu acordei, eu fui ler a palavra e saiu Mateus 3, aleluia, primeiro. Diz assim: aqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João Batista pelo seu caminho um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Aleluia. Então saiu a ter com ele Jerusalém toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem, pois, fruto digno de arrependimento? Aleluia. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o seu nome. João Batista. Aqui fala do mel, né? Onde eu falei agora do sonho que eu tive. Onde ele se alimentava. Mas por que João Batista se alimentava do mel silvestre, né? Há tantas versões dessa palavra, né? Por que João Batista pregava tão duro? Por que João Batista, aleluia, ele veio para cumprir uma profecia de Isaías, né? Do profeta Isaías. É a voz que clama no deserto. Irmão, jardins de flores, muitos querem. Jardim de rosas cheirosas, eu amo rosas. Jardins, né? Irmão, batizar no Rio do Jordão, aleluia. Hoje é fama para muitos que foram batizados no Rio Jordão. Tem gente que vai lá, paga uma fortuna para ser batizado no Rio Jordão. Mas o deserto não. Tirar foto, vai lá e passeia por lá, só um minutinho e tchau. João Batista fez o contrário, ele foi lá para pregar a palavra. E ele não foi para pregar a bênção. Irmãos, ele não foi lá falar que ele tirar água de lá e trazer para o povo, para vender para o povo, para poder ser prosperidade. Leva para sua casa a garrafinha de água, onde a gente vê tantos homens que têm feito isso. Né? Grupos de religião aí, as religiões estão indo lá na Cidade Santa. Mas também quando é época de guerra, de açoites que estão tendo lá, eles não querem ficar lá, eles ficam lá pedindo ajuda para ser retirado de lá. Por que eles não estão lá para pregar a palavra, irmão? Por que eles hoje não estão lá? Cadê os João Batista que estão lá agora, né? Passando lá, foram lá turistar,
mas não para pregar a palavra, para não dizer arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Arrepende-se. Vai lá uivar, buscar a presença. Quando uivamos, é aquela oração rasgada mesmo, de clamor, de busca do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. O nosso Deus está pronto para nos ver. Aleluia. Buscar Ele em primeiro lugar, amar Ele sobre todas as coisas. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Irmãos, hoje o que mais tem é pessoas que querendo se apresentar um para o outro. Me apresenta, irmão. Quando o irmão fica sabendo que nós temos contato com alguém que tem fama, me apresenta. Cadê ele? Você não falou que ele ia estar lá naquele evento? Irmão, foge. Foge dos eventos, foge da aparência. A Bíblia diz que a aparência do mal não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, tá chamando nossos irmãos em Cristo de escarnecedor? Tô. Sabe por quê, irmãos? Porque muito deles contradiz a palavra. Irmãos, quando alguém ouve falar que Deus te mostrou alguma coisa, hoje o que ouve mais esses famosos pregadores que estão sendo famosos em podcast, sei lá como é que chama, não sei. Estão dizendo, sabe? Se Deus te mostrou, irmão, é um particular de você com Deus. Então não fique espalhando isso, não. Pode gerar contendas, pode gerar isso, pode gerar aquilo. Irmão, o que Deus me mostra, o que Deus tem falado conosco, irmão, é para um alerta para nós, irmãos. Porque muitos estão indo, pegando na mão de cegos, cego com cego, sabe? Sabe para onde que vai? Vai parar no abismo. Cego não pode guiar outro cego. Irmão, a trave que está no seu olho, irmão, tira, arranca. Vamos nos tirar. Irmão, é muito bom levar elogios de outro cristão, nossa. Mas o elogio tem que vir da parte de Deus para minha vida e para a sua vida. Não adianta eu ter elogios, irmãos. Tá vindo muita perseguição agora. Dá medo. Os covardes, aleluia. Muitos vão se acovardar porque vai vir a perseguição, irmãos. Há perseguição agora pelo povo de Deus, os verdadeiros escolhidos, aqueles que vão ser separados. Se separa dos bochichos, dá ouvido para os bochichos do inferno, irmão. Satanás, a obra do inferno, vai vir agora para confundir. Por quê? Porque você não quer pegar a palavra, pregar a palavra. Você que tem, eu tô falando de mim mesmo, que eu também, às vezes eu paro, eu tenho muitos afazeres, eu não quero pregar. Irmãos, eu não tenho título de pregadora, eu não tenho título de pastora, de fulana, eu não tenho. Eu tenho título de serva do Pai. Eu quero ele como meu pai. E o filho, ele obedece. O filho que é filho, ele ouve a voz do pai. O filho que é filho, ele obedece. Irmão, não é todo filho que obedece, não. Não é todos. Mas os de verdade, o que quer fazer a vontade do pai, ele obedece. Ele ouve e ele obedece. E hoje eu estou aqui para fazer isso, para te oferecer aquilo que João Batista veio fazer na missão que Deus deu para ele. Não foi fácil, irmão. Ninguém quer ser João Batista, ninguém quer ser Daniel, né? Ai, eu quero ser só os famosos. Moisés, aleluia. Jacó, né? Segurou o anjo. Segura aí, irmão, sua bênção também.
Sua bênção depende disso. A minha bênção depende. Hora que o anjo chegar para me entregar, para mudar a minha história, para mudar aquilo que foi determinado. Aleluia. De Jacó a Israel. Aleluia. Louvado seja. Mudar a sua história depende da sua obediência. Para que seja mudada a minha história. Irmão, tem muita coisa que está acontecendo que nós queremos, sabe? Aleluia. Engrandecido. Irmão, mas depende da minha palavra. Depende do que eu vou falar para você. Você vai falar, meu Deus, por que que ela faz isso? Mas sabe o que João Batista falou? Raça de víbora. Né? Mas ele estava ali batizando, irmão. Irmão, no batismo, esse velho homem, essa raça de víbora, quando ela submerge, tem que ficar lá. Não volta raça mais de víbora. Volta um homem purificado de Deus. Volta um novo homem. Batismo. Eu quero que Jesus me batize todo dia. Sabe? Tirar o velho homem, Jesus. Porque o velho homem quer aqui, ó, pecar. O velho homem quer fazer coisas que não agrada a Deus. Será que você tem examinado a sua vida hoje e visto? Oh, louvado, engrandecido. O mel selvagem, irmão. Mel selvagem. Nossa. Irmão João Batista, ele provou do mais profundo dessa terra aqui, mas tendo obediência. Irmão, aquilo que Deus quer para você não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O nome de João Batista foi história naquela época e é ainda hoje. Muitos não querem ser, nem querem pregar mais quem é João Batista. Mas tá aí para nós, irmãos. O galardão de João Batista foi muito grande. E eu tenho certeza que hoje, quem se prepara para ser um João Batista na vida, Deus honra nós. Por mais que seja doloroso, Deus está conosco. A presença de Jesus está conosco. Naquela época, João Batista pedia o auxílio de Jesus. Ele mandava os servos, as cartas pedindo auxílio de Jesus. E Jesus falava para ele, eu estou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, seja um João Batista dentro da sua casa. Seja um João Batista no seu trabalho. Seja um João Batista onde é que você pisar. Porque aonde você for, o Senhor vai estar contigo. Aonde você pisar, planta dos seus pés, o Senhor vai estar contigo. Aonde você declarar a presença do Senhor, a presença vai estar lá contigo. Louvado e engrandecido o seu nome, Senhor. Pai, toma na cada tuas mãos, Senhor, cada uma dessas pessoas. Pai, eu te apresento, Senhor, que o Senhor Jesus esteja conosco. A presença do Deus Todo-Poderoso esteja conosco. Pai, que o Senhor venha cumprir nas nossas vidas, Pai, a profecia, Senhor. Que há, Senhor Jesus, dentro de nós, que é de cumprir o ide fazer discípulo em todo mundo. Essa palavra é para todos nós, Senhor. Pai, aqueles que têm se acovardado. Pai, diante do Senhor não pode termos covardia, Pai. Mas é para que nós possamos nos levantar e não nos calar. Senhor, a palavra do Senhor, o sonho que o Senhor me deu, Senhor, de buscar a tua presença mais e mais. A cidade já está posta, Senhor, já preparada para nós. Aleluia, Senhor, o arrebatamento está muito próximo. O Senhor tem mostrado, Pai, para muitos, se revelado a muitos, Senhor. Que o Senhor guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda meus filhos, a nossa casa, meu Pai, a nossa família, Senhor. Aonde quer que esteja, Senhor, esteja debaixo da proteção do Senhor. Debaixo do Senhor, o Altíssimo seja a nossa morada. Aleluia, Jesus, louvado seja, engrandecido. Colocamos, Senhor, cada ouvinte dessa palavra nas tuas mãos. Senhor, cada um seja protegido pelo Senhor.
Pai, que se levanta homens e mulheres, ó Pai, para pregar a tua palavra. Senhor, para bendizer o teu santo nome, em louvor e adoração, Senhor. Que eles têm se levantado como mulheres que louvam a tua presença, que louvam o teu nome, que engrandece o teu nome. Há muitos, Senhor, louvores, meu Pai, que sai do trono do Senhor. Mas também temos que tomar, Pai, cuidado, Pai, para nós não estar louvando o Senhor em vão. Aleluia, engrandecido seja o Senhor. Toma essa palavra nas tuas mãos, ó Pai. Eu quero te louvar, quero te agradecer por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem concedido a nós, ó Pai. Os livramentos que o Senhor tem nos dado. Aleluia, o teu sangue tem poder, Jesus. O sangue de Jesus tem poder para fazer a obra na nossa vida. Senhor, que esse povo venha se arrepender dos seus pecados e não olhar mais para trás, mas olhar para frente, olhar para o alvo que é o Senhor, a cidade santa que é o Senhor. Aleluia, Jesus. A graça está ainda posta para cada um de nós, ó Deus. Senhor, as portas, meu Pai, do céu, aqueles que têm sede, venha e entra aos portais do céu. Aleluia. Porque a porta do céu ainda está aberta para aqueles que se arrepender, aqueles que perdoar, aqueles que se sentir perdoado, porque o Senhor tem bênção para nós, Ele tem perdão para mim e para você, meu irmão. Aleluia. Sente alcançada aí hoje pelo Senhor. Sente hoje a vitória do Senhor na sua vida. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Quero agradecer a cada um de vocês que vai estar ouvindo essa palavra, compartilhando. Me ajude a pregar a palavra do Senhor. Me ajude a ser mais uma boca do Senhor. Aleluia. Verdadeiramente servir o Deus Todo-Poderoso. Se levante, minha irmã. Se levante também você, meu irmão, que está aí hoje parado por algo que aconteceu na sua vida, que te desanimou. Irmão, eu tenho muito motivo para desanimar. Eu tenho muito mais para se alegrar na presença do Senhor. Eu tenho muito mais motivo, porque o céu está esperando nós. O Senhor está às portas. A vinda do Senhor está muito próxima. Muito próxima, amor. Irmão, deixa o mimimi, deixa pra lá. Ó, retidão, buscar a presença. Entrar pela porta estreita. Irmão, minha igreja não prega mais a palavra. Irmão, aqui, ó. A palavra é pra nós, é pra mim e pra você. Eu deixo essa palavra. Vai buscar o azeite, vai buscar o mel. O mel é saboroso. O azeite, ele cura as feridas. Aonde que tiver uma ferida, que o mestre, o rei dos reis, chegue aí com azeite, com abundância, para curar as feridas, para sarar, para te aliviar. E o mel é para adoçar a sua vida, sabe? Ainda que tenha dores, ainda que você está gemendo, Deus derrama o mel na sua vida hoje, para que você receba a parte de Deus, porque a presença do Senhor, ela traz cura. Glória a Jesus. A presença, ela traz cura, ela traz vida, vida com abundância. Glória a Jesus, louvado seja. Quero agradecer você hoje, em nome de Jesus, que a graça e a misericórdia, o perdão do Senhor seja na sua casa, seja na sua vida, seja na sua família, para todo o sempre. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus, louvado seja. Receba de Deus a grande vitória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Para aquele que crê, nada nos impedirá
de chegar à presença do Senhor. Nada, o Senhor é Deus do impossível e Ele faz na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém.